Pesquisa da Genial Quest no Ceará. Será mesmo? Quest no Ceará. Camilo vai melhor que Eumano contra Ciro Gomes para o governo do estado. A pesquisa testou 4 cenários para primeiro turno e o levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 1.002 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28. Lembrando que essa matéria está no G1 e eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado para vocês darem uma conferida lá, ok? Vamos conversar sobre isso, sobre esses números. Será mesmo que essa pesquisa realmente vai dar certo? Ela representa o cenário atual hoje? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá, meus amores da vida dos outros, tudo bem com vocês? Eu sou o Reinaldo Manfredini, eu sou o editor, eu sou o criador, eu sou o roteirista, eu sou o apresentador desse canal, onde eu falo de tudo que nos interessa e também pode interessar a vocês. Já vou pedindo para que vocês deixem um like, né? Se inscrevam no canal e ative o sino das notificações, né? Que assim que possível eu trarei mais pesquisas para vocês aqui, ok? Então, vamos falar sobre esta pesquisa e os números que ela traz. Vamos lá. A pesquisa Quest, divulgada nesta quinta-feira, dia 30, mostra como está a disputa para o governo do Ceará. São 4 cenários, ok, gente? De primeiro turno, com diferentes combinações de pré-candidatos. Em diferentes cenários, foram testados os 2 possíveis candidatos do PT. O atual governador Eumano de Freitas e o senador Camilo Santana, o oponente dele nos cenários testados. E o ex-governador Ciro Gomes, o famoso Ciranha, do PSDB. E aqui diz que é PSDB, né? Mas eu não sei realmente em qual partido ele está hoje em dia, né? Já que ele fez aquela presepada lá no PL. Vamos lá ver como é que vai ficar. Seguindo aqui a matéria. Nessa comparação, Camilo vai melhor do que Eumano de Freitas contra Ciro. Realmente. E aqui a pesquisa mostra o primeiro cenário com 5 pré-candidatos. Veja só. Ciro Gomes insiste em dizer que é do PSDB, mas vamos lá. Ciro Gomes, o Ciranha, com 41%. Eumano de Freitas, do PT, 32%. Eduardo Girão, do Novo, que de novo não tem nada, 4%. Jari Pereira, do PSOL, nunca ouvi falar, 1%. Zé Batista, do PSTU, muito menos, 0%. Indecisos, 11%. E brancos, nulo ou não vai votar, também 11%. Né? Então, isso daqui é o cenário 1, com 5 pré-candidatos, ok, gente? E agora vamos para o cenário 2, também com 5 pré-candidatos. Aí vem aqui, Camilo Santana, do PT, 40%. Ciro Gomes, 33%. Eduardo Girão, do Novo, que de novo também não tem nada, 5%. Jari Pereira, do PSOL, 1%. E Zé Batista também com 1%. Ele é do PSTU, ok? Pode conferir aí na tela. E aqui a pesquisa mostra a intenção de voto para governador do Ceará no primeiro turno, no cenário 2. Vocês podem ver aqui, ó, Camilo Santana, do PT, ele aparece com 40%. Ciro Gomes, do PSDB, 33%. Eduardo Girão, do Novo, 5%. Jari Pereira, do PSOL, 1%. E Zé Batista, do PSTU, 1%. Indecisos, 9%. Branco, nulo ou não vai votar, 11%. Então, esse é o cenário para governador no Ceará, no cenário 2. E aqui mostra o cenário 3, também com 5 pré-candidatos. Aí já aparece, olha só as ideias. Aparece aqui o Eumano de Freitas, do PT, com 39%, o que já é estranho, que, né, nos primeiros cenários, né, já deu abaixo do que isso. Roberto Cláudio, não sabia nem que esse cara ainda estava morando no Ceará, né? Roberto Cláudio, que é do União Brasil, 16%.
Eduardo Girão, do Novo, 8%, ele já sobe uns carocinhos. Jari Pereira também sobe um ponto, né, que é 2%. E Zé Batista com também 1%. Indecisos, 13%. Branco, nulo ou não vai votar, 21%. Ok? E aqui nós já temos o cenário 4, com 5 pré-candidatos também. Aí já aparece aqui, olha só, Camilo Santana, com 39%. Isso aqui é, talvez, ignorando, obviamente, os candidatos, né, citados anteriormente. Vamos lá. Camilo Santana, do PT, 49%. Roberto Cláudio, do União Brasil, 12%. Aqui já é uma lapada histórica. Eduardo Girão, do Novo, 9%. Esse cara não deveria nem estar aqui. Jari Pereira, do PSOL, 1%. Não conheço, então não posso falar. Zé Batista, do PSTU, 1%. Indecisos, 12%. Branco, nulo ou não vai votar, 18%. Então tá aí, galera. Esse aqui é o cenário 4 com 5 pré-candidatos, ok? E aqui, ó, o diretor da Quest, o Felipe Nunes, esse cara, né, ele andou entrando em umas polêmicas aí, devido a algumas declarações que ele andou falando por aí, que nos leva realmente a questionar a credibilidade desse cara. Porque realmente as coisas que ele andou falando foram muito sérias para um dono de uma pesquisa tão séria também quanto essa daqui, que é a Genial Quest. E que devido a essas declarações que o Felipe Nunes, né, começou a falar por aí, isso aqui está realmente tendo uma crise de credibilidade. Então, vamos ficar atentos quanto a isso, tá, galera? Vocês pesquisem aí que foi que esse tal de Felipe Nunes falou. Ele é dono da Quest, ok? E aqui a matéria diz, olha só, o diretor da Quest, Felipe Nunes, avalia a situação dos principais pré-candidatos testados. E aqui ele diz, ó, abre aspas, embora lidere a corrida contra o atual governador, Ciro Gomes tem quase 60% do seu eleitor, né, ainda podendo mudar o seu voto ao longo da eleição. No caso do Eumano de Freitas, metade de quem declara voto nele ainda também pode mudar de voto. Rapaz, o Ciro Gomes, a essa altura, aparecer com 60%, né, de pessoas que realmente dizem que vai votar nele, eu vou dizer, esse cara é um guerreiro. Porque, meu irmão, eu não sabia nem que ele estava morando aqui no Ceará, né? Ele apareceu aí de novo por aqui, declarando apoio ao Flávio Caganeira, né? Ah, vai saber. Então, continuamos aqui a matéria. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 102 pessoas, que já citei antes, entre 16 anos ou mais, nos dias 24 e 28 de abril. Ou seja, foi há pouco tempo atrás. E aqui diz, ó, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Rapaz, 95% de nível de confiança, depois de tudo que aquilo que ele andou declarando por aí, rapaz, meu amigo velho, esse cara, ele tem realmente uma autoestima, né, estratosférica, assim, no nível estratosférico. Vamos lá. Aí aqui ele já mostra, olha só, a simulação de segundo turno. A pesquisa inclui também 4 simulações de segundo turno. Vejam só os números. E aqui nós temos o cenário 1. Camilo Santana, do PT, aparece com 44%, né? O que já é estranho devido àquela... logo no comecinho lá que eu falei das primeiras pesquisas, né? O Ciranha, do PSDB, 39%. Indecisos, 7%. Brancos, nulos ou não vai votar, 10%. E aqui também tem a intenção de voto para governador do Ceará. Aqui é de Ceará não, mas é do Ceará no segundo turno. Camilo Santana versus Ciranha. Olha aqui, Camilo Santana já aparece com 44%. O Ciro Gomes aparece com 39%. É isso mesmo? Deixa eu ver. 39%. Indecisos, 7%. Branco, nulo ou não vai votar, 10% também. Ok? Esse daqui é a intenção de voto para governador do Ceará no segundo turno. Então,
Vamos seguir aqui com a pesquisa, ok? No cenário 2, Ciro Gomes, do PSDB, aparece já, olha só as ideias. Ó, Ciro Gomes, do PSDB, aparece com 46%. O Elmano de Freitas aparece com 35%. Quer dizer que um cara que está trabalhando atualmente, entregando tudo que ele está podendo entregar, devido a toda a sabotagem da extrema-direita, mas mesmo assim ele está entregando o que ele está podendo entregar, e mesmo assim ele aparece com 35%, né? E o cara que só vai perder uma eleição, ele viaja para os Estados Unidos, para a França, para Paris, sei lá para onde é que ele quer vai, e só volta na época de eleição, aparece com 4%. Vamos lá, os indecisos, 8%, brancos e nulos, e também não vai votar, 11%, né? Aí realmente a gente tem que começar a questionar certas coisas. Olha só, a intenção de voto para governador do Ceará no segundo turno. O Ciranha versus Elmano de Freitas. O Ciro Gomes aparece, eu vou até dar um zoom aqui para ver, ó, 46%. O Elmano de Freitas aparece com 35%. Os indecisos, 8%, né? Branco, nulo e não vai votar, 11%. Aí, meu irmão, eu te pergunto uma coisa. O cara que está trabalhando realmente para fazer alguma coisa aqui pelo nosso estado, contra um cara que, quando perde, viaja para o exterior e só volta na eleição seguinte, né? E se tiver com saúde. E aí apareceu agora esse ano, declarando apoio ao Flávio Caganeira. Aparece com 40%. Aqui no Ceará, ele já foi governador do Ceará. Não vou dizer que ele foi um governador ruim, não, porque, para mim, nem fede nem cheira. Mas também não foi um governador ruim. Mas hoje, depois de tudo que esse cara andou declarando contra a família Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, para depois estar declarando apoio ao Flávio Caganeira, e aqui no Ceará aparecer com 46%, rapaz, meu amigo velho, a gente não é trouxa, não. Pelo menos uma boa parte da gente não é trouxa. Quem quiser acreditar, acredita. Essa pesquisa aqui eu não sei não, viu? Vamos lá. Vamos seguir. Olha, aqui já aparece com o cenário 3. 4 candidatos. É o Mano de Freitas, 46%. Roberto Cláudio, do União, 26%. Indecisos, 9%. Branco, nulo ou não vai votar, 19%. Aí a intenção de voto para o governo do estado do Ceará no segundo turno. Aqui aparece o Elmano de Freitas versus Roberto Cláudio, famoso Coquinha. Aí aparece já aqui, ó, o Elmano de Freitas com 46%, né? Aí aparece o Roberto Cláudio, do União Brasil, com 26%, indecisos, 8%, branco, nulo e não vai votar, ou não vai votar, 19%. 8 não, perdão, gente, é 9% os indecisos, tá? Aí, gente, já deu uma melhorada, mas mesmo assim, eu não sabia nem que Roberto Cláudio iria concorrer, porque eu não sabia nem que ele estava morando aqui no estado do Ceará ainda, né? Já que ele apareceu, então vamos lá, dar continuidade. E aqui aparece o cenário 4. Aqui já aparece, ó, o Camilo Santana com 58%, Roberto Cláudio com 20%, indecisos 6% e brancos, nulos e não vai votar 16%. Aí aqui, ó, vocês vêem no gráfico, o Camilo Santana, né, com 58%, o Roberto Cláudio com 20%, indecisos 6% e branco, nulo e não vai votar 16%. Esse daqui é o cenário 4, né, para a intenção de voto para governador do Ceará no segundo turno. E assim, galera, ó, o seguinte, os índices de rejeição, de acordo com a matéria aqui do G1, de cada pré-candidato, vamos lá o que, é que a matéria diz. A Quest perguntou aos eleitores cearenses em quais pré-candidatos eles não votariam de jeito nenhum. E olha só os números, que interessante. A pergunta da pesquisa. Aqui a pergunta é: em quem vocês não votariam de jeito nenhum? Aí aqui aparece, olha só a presepada. É o Mano de Freitas com 42%, Roberto Cláudio 39%, Camilo Santana 34%, Ciro Gomes 33%, Eduardo Girão do Novo com 29%, Jair Pereira
10% e Zé Batista 8%. É realmente curioso saber que aqui no estado do Ceará, uma boa parte do eleitorado, né, é contra a extrema-direita. E o Ciranha, eu não sei o que diabo é que ele é ainda. Né? E aí dizer que o governador que eles colocaram no poder na última eleição, pela maioria de votos, hoje aparece, né, com 42% de pessoas que não votariam de jeito nenhum. Rapaz, vamos lá. Quer frescar, fresca, mas não fique frescando não, tá certo? Então, isso aqui é curioso, né? Vamos lá, olha só o que diz aqui a matéria. É continuidade versus mudança e peso dos apoios políticos. Para 43%, o próximo governador deveria ter um aliado de Lula. Eu também acho. Não é por ideologia, não. É pela realmente para não ter golpe também aqui no estado do Ceará. Outros 34% preferem um governador independente. E aqui vai um spoiler. Não existe governador independente, ok, Genial Quest? Isso aí é impossível. Então, vocês fazerem essa pergunta é, no mínimo, suspeita para as pessoas, porque não existe governador independente. Isso aqui é fato, ok? E 18% consideram um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, do PL, a melhor opção. Olha só, rapaz. Eita, o presidiário. Qualquer um que o bucho de égua escolher, saibam que vai ser um candidato escolhido de dentro do presídio. Hoje ele está dentro da casa dele, mas já volta para Papudinha de novo, de onde ele nunca deveria ter saído. Então vamos seguir aqui a pesquisa. Olha só o que diz a matéria. Segundo a Quest, 38% querem que o próximo governador mude apenas o que não está bom na gestão atual. 35% que mude totalmente e 21% que continue o trabalho que vem sendo feito. Também concordo, né? Mas essa porcentagem aqui também eu não sei não. Vamos lá. Lembrando que foi nós, cearenses, que votou nele para colocar o Eumano de Freitas lá. Então, lógico que a gente quer uma continuidade do governo dele e de tudo que ele vem fazendo, né? Que todo mundo sabe que 4 anos também realmente é muito pouco. Vamos lá. Em relação ao governador Eumano de Freitas, do PT, 50% consideram que ele merece ser reeleito. Olha só, 50% dessas pessoas que dizem que ele merece ser reeleito, na pesquisa são aquelas mesmas pessoas que, né, lá no comecinho do vídeo, disseram que não votaria nele, né? Que ele aparece com um percentual bem baixo. Vamos lá. 39% que não merece e 11% não sabem ou não responderam. Aí tem gente que não é muito politizada, né? Tudo bem. E aí? Vamos lá. Quem são os candidatos? Essa matéria aqui, né, termina aqui, encerra aqui, porque fala de cada um, quem foi e tal, né? Fala do Ciranha, mas não vai falar realmente todo do Ciranha. Então é isso aí, gente. Lembrando que a pesquisa eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, ok? O que é que vocês acham dessa pesquisa aqui da Genial Quest no Ceará? Vocês acham realmente que isso aqui tem como levar a sério? E outra, pesquisa nenhuma vai definir eleição. A pesquisa ela mostra o cenário atual, que já está, ao meu ver, que eu também não sou também completamente um completo ignorante, eu acho que eu não sou, a meu ver, tá muito enviesado isso aí, ok? Então é isso, galera. Deixem o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e realmente agradeço a cada um de vocês que ficaram até aqui, ok? Assim que tiver uma próxima pesquisa, daqui para frente, eu vou fazer de tudo para trazer aqui para vocês. Tudo bem? Então, beijo, meus amores da vida dos outros, e até a próxima. Fui, tchau!